Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Qual a família que não deseja ser abençoada por Deus? Vamos pensar um pouquinho nos próximos minutos sobre uma família abençoada por Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Primeiro livro da Bíblia. Capítulo 6. Livro de Gênesis. Uma família abençoada. Verso 1. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos, as aves do céu. Arrependo-me de vê-los ou de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa é a história da família de Noé. Noé era um injusto, íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Esta é a história da família de Noé. Mesmo que você não tenha lido a Bíblia, mesmo que você não conheça muito de Bíblia, você sabe, você já ouviu falar da grande destruição que houve na face da terra, acontecida aqui a partir de Gênesis capítulo 6, quando Deus mandou o dilúvio sobre a terra e tudo foi exterminado pelas águas. Mas, meus irmãos, pensando então hoje de manhã sobre Noé, esse pai, diz o texto que Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Quais os passos que uma família dá para que seja abençoada? Nós todos sabemos, alguém aqui pode estar mal informado, mas uma grande destruição está para vir sobre a terra. Leia Mateus 24 e 25 hoje à tarde, se você quiser saber detalhes do fim do mundo. Primeira destruição foi aqui, Gênesis 6, com o envio de águas, o dilúvio. Uma segunda destruição está se aproximando. A Bíblia diz que esse mundo será destruído por completo. Nós imaginamos que as coisas estão andando para melhor. A ciência tem se multiplicado.
Eu li agora há poucos dias que fizeram uma cirurgia no coração de uma criança ainda no ventre da mãe. Olha a evolução da ciência. O homem parece um pequeno Deus. Olhem a evolução da tecnologia. Então, o discurso dos nossos dias é: este mundo está melhorando. Tudo vai ficar melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para as próximas gerações. Engano! A Bíblia informa com muita clareza que as coisas irão piorar. Diz, verso 9, que Noé andava com Deus. Versículo 13 é impressionante. Se você ainda está com o aplicativo aberto, com a sua Bíblia aberta, confere comigo o versículo 13. Deus disse a Noé: Pai, Noé tinha tanta intimidade com Deus, que Deus compartilha com Noé o que ele vai fazer. Ele andava tão perto de Deus, que Deus confidenciava a Noé os seus atos, o que ele estava para fazer. Uma família abençoada, família de Noé. Agora, os passos. Número 1, meu irmão. Noé, ou numa família abençoada, o pai ouve Deus, dá atenção às palavras de Deus, à palavra de Deus, às orientações da palavra de Deus, segue as orientações da palavra de Deus. Versículo 14 diz que Noé recebeu uma ordem, e no versículo 22 ele trata de obedecer prontamente essa ordem. Você, porém, fará uma arca, verso 14, de madeira de cipreste, divide-a em compartimentos e reveste-a de piche por dentro e por fora. Verso 17, eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Recebe a ordem e trata de cumprir a ordem, trata de obedecer a ordem. E Noé entra na arca com toda a sua família. Meus irmãos, a Bíblia tem as respostas, pais, para aquelas perguntas que têm angustiado o seu coração. A Bíblia tem as respostas. Você quer ouvir Deus falar com você? Você quer obedecer a Deus? Leia a Bíblia. Uma família abençoada, o pai ouve e obedece a Deus. Mas deixe-me dar uma palavra aqui, porque eu não quero falar para os homens, eu não quero falar para quem é pai apenas hoje de manhã. Eu não posso perder essa oportunidade quando estamos nesse culto enfatizando família. Para você que é mãe, para as mães que estão me ouvindo. Existe um livro muito interessante chamado, irmãs, O Silêncio de Adão. Adão não interferiu naquela conversa de Eva com Deus, e nós sabemos o resultado. Infelizmente, irmãs, os homens hoje ainda carregam essa dificuldade. Muitos homens não assumem o pastorado de suas casas. Homens crentes. Não pastoreiam a sua esposa, não pastoreiam os seus filhos. O que eu quero dizer com pastorear? É dar Bíblia para eles. É orar com eles, irmãs. E você está percebendo dentro da sua casa essa lacuna.
que seu marido não tem preenchido essa brecha. Eu quero convidar você, minha irmã, eu quero desafiar você que é uma crente em Jesus Cristo, que tem filhos, quem sabe o seu filho veio agora há pouco aqui na frente. Eu quero desafiar a você a assumir a posição de pastor dentro de casa. Você pode não cuidar da parte financeira, você pode não cuidar da questão do plano de saúde da família, você pode não tratar da contabilidade da família, da empresa que seu marido tem, pode não tratar dessas coisas, não se envolver com essas coisas, mas mãe, se envolva na salvação dos seus filhos. Seu marido não serve a Deus, seu marido não tem uma experiência com Jesus, então você vai assumir, como a Bíblia diz, pela postura de uma crente, de uma esposa crente, o marido é santificado. Assuma, minha irmã, assuma. Quero relembrar para vocês a história de Susana Wesley, a mãe de João Wesley, fundador da igreja metodista. Susana Wesley gastava 2 horas por dia em oração, por ela, pelos filhos e pelo marido. Ela tinha 19 filhos, e ela gastava 1 hora por semana, em particular, ministrando para cada filho. Ela não chamava os 19 para fazer um culto e pregar para eles todos. 1 hora por semana, ela se assentava e ministrava ao coração de um filho, de outro filho, filho por filho. Então, temos John Wesley, que fundou, que é criador da igreja metodista. E a irmã vai dizer agora para mim, aquele tempo, pastor, as mulheres tinham tempo de sobra. Mulheres não faziam nada. Mulheres não faziam nada. Podia gastar 2 horas por dia em oração. Podia chamar 19 filhos durante a semana, e ela ia ter que chamar um dia 3, para cobrir os 19 em 7 dias. Ela não tinha o que fazer. Foi ensinar a Bíblia para os filhos. Criar 1 filho, 2 filhos, há 200 anos atrás, minha irmã, era a mesma luta de criar 2 ou 3 filhos hoje. A mesma luta, as mesmas dificuldades. Eu fico imaginando 19 filhos sem uma máquina de lavar roupa. Já pensou, irmã? Você no tanque. 19 filhos sem um micro-ondas para fazer o lanche de manhã. Passar a roupa do marido e 19 filhos daquele ferro com carvão. 19 filhos para coordenar dentro de casa e mandar eles levantarem para ir à escola e deixarem as camas arrumadas. 19 filhos. Como é que administra um negócio desse? Se nós com 1 filho, 2 filhos, com um carrão na porta, na garagem, micro-ondas, máquina, 19 pratos, 19 talheres lavar. Tinha que fazer uma fila, botar essa molecada para lavar, para passar. A mão de obra dessa mãe para ministrar ao coração dos filhos. Entre na brecha, minha irmã. Não levante nenhum rancor, nenhuma mágoa contra o seu marido. Assuma o pastoreio da sua casa. Se o seu marido está falhando, tape essa brecha. Não se importe com a contabilidade da empresa. Não se importe com o cartão de crédito dele. Não se importe com a conta negativa dele no banco. Não se importe se ele vai trocar de carro de novo. Não se importe com isso, minha irmã.
Não dê valor a isso. Se importe onde os seus filhos irão passar a eternidade. Eu não acredito que Deus tenha nos dado filhos para que eles alimentem as chamas do inferno na eternidade. Assim que pegamos o resultado no laboratório de que Clícia estava grávida. Assim que pegamos no laboratório a informação, o teste de que Clícia estava grávida também de Neemias. Naquelas duas datas, antes dessas duas datas, eu e Clícia já orávamos pelos nossos filhos. Depois que eles nasceram, continuamos orando por eles e com eles. E agora o nosso desafio era orar para que eles casassem com jovens crentes. Eu desafio você, mãe, mesmo sem o apoio do pai, do marido, eu desafio você a nos próximos batismos, você descer aqui no batistério e batizar seu filho, batizar seu neto, vó. Porque aqui na nossa igreja, quem ganha para Jesus é que batiza, não é o pastor. Ganhou para Jesus, você batiza. Quero ver mães batizando seu filho. Lamento informar, irmã, esses 40 minutos agora que eles estão aqui com as professoras, diante das influências que eles sofrem durante a semana, das 8h15 da manhã até as 3 da tarde, esses 40 minutos aqui com as professoras não bastam, infelizmente, para eles conhecerem os caminhos do Senhor. Lamento informar. E o reforço, mãe, quem vai dar? Se você tiver um marido em silêncio, silêncio de Adão, é você, mãe. É você. É você. Deixa essa questão de orçamento da família com o marido. Deixa essa questão de férias, onde tirar férias. Deixa com o marido, mãe. Se ele já não está envolvido com questões espirituais, se ele não está preocupado com a salvação dos filhos, preocupe-se você, mãe. Nesse dia dos pais, eu te faço esse desafio. Uma família abençoada, o pai ouve Deus. Se ele não ouve, o desafio é a mãe ouvir. Noé compartilhava mensagens com Deus. Deus falava com Noé. Noé estava na mesma página de Deus. Segundo, numa família abençoada, todos seguem o pai. Lembram da ilustração da bicicleta? Está rendendo até hoje. Aliás, a gente tem que ver o que vai fazer com aquela bicicleta. Se alguém quiser comprar a bicicleta, dá de oferta. Pode ser para missões a oferta, irmã Solange? Amém. Aí. A bicicleta está à disposição. Quem sabe um colecionador. A bicicleta é totalmente diferente. Raríssima. O irmão Cacau levou 3 semanas para encontrar aquele tipo de bicicleta. E ainda teve que fazer aquela parte de trás. Está à venda a bicicleta. Quem vai no pedal da frente? No volante da frente? O pai. Uma família abençoada, todos pedalam junto com o pai. Seguem o pai.
Olha o capítulo 7, um pouquinho mais abaixo, o versículo de número 7. Noé, seus filhos, 7:7. Sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Todo mundo seguiu o pai. Agora, temos um detalhe aqui, irmãos, mães. Vamos voltar para o verso 9? Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Pai, que esposa, que filho não vai seguir um pai desses? Não vai ouvir um pai desses? Um pai com essa biografia? Qual é a família que não quer um pai assim, que não quer seguir? Uma família com um pai desses, irmão, uma família, ela segue esse pai, esse homem, cegamente. Um homem justo, íntegro entre o povo da sua época, ele andava com Deus. É impossível, irmãos, não acompanhar um pai desses, um marido assim. É impossível. É impossível. E aí no versículo 18, Noé estabelece uma aliança com Deus. Ou melhor, Deus estabelece uma aliança com Noé. Diz o versículo 18, as águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas, e assim vai o texto contando, narrando a dificuldade. Voltemos para o versículo 9, onde a palavra diz no parte final, vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé, e depois de 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Então, eu estou lendo isso aqui para mostrar os acontecimentos, como foi tudo acontecendo. Se você quer em detalhes, leia capítulo 6 e o capítulo 7. Irmãos, então, Deus faz uma aliança com Noé, que nunca mais ele iria destruir a terra com água. A situação foi tão terrível que o texto diz que Deus arrependeu-se de haver derramado tanta água, de ter providenciado ou mandado o dilúvio. O negócio foi tão terrível. Imagina você na sala, você no carro com seus filhos, com a sua esposa, com seus netos, e a água dá nos seus tornozelos, e a água dá no seu joelho, e a água alcança a sua cintura. E aí você levanta os filhos, você levanta seu neto, e a água alcança seu queixo. E aí você coloca o seu querido em cima de uma árvore. Daqui a pouco a água está cobrindo a árvore. Numa família abençoada, todos cultuam a Deus. 8:20 diz o texto que 22:20, as águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram. Aves, rebanhos domésticos, animais selvagens. Tudo pereceu. Agora vira para o capítulo 8. Estamos no 7, vira para o 8. Diz assim, o versículo 20 do capítulo 8. Depois de tudo isso, as águas cedem. E diz assim o verso 20, depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puras, ofereceu-os como holocaustos
queimando sobre o altar. Era assim que se adorava antes de Jesus morrer na cruz por nós. Era preciso derramamento de sangue. Derramava-se o sangue de animais, até Jesus derramar o seu sangue na cruz, por nós pecadores, Ele que não tinha pecado. Por isso não precisamos mais sangue, não precisamos mais sacrifício de animais, nem de pessoas. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz foi completo. Assim que cessa o dilúvio, o primeiro pensamento, a primeira preocupação de Noé é fazer um culto de gratidão a Deus. Uma família abençoada cultua a Deus. Vocês lembram da história de Jó? Interessante, tem um detalhe que a gente nunca ouviu pregar sobre ele, mas muito interessante quando você estuda a família de Jó. O texto bíblico diz, em Jó 1:4, que os filhos de Jó faziam muitas festas. E eram 10 filhos, era festa toda semana na casa desses 10 filhos. Quando terminavam as festas, que os filhos retornavam para suas casas, o texto bíblico diz que Jó se recolhia e orava, levantava um altar e orava pelos seus filhos, porque caso eles tivessem pecado, olha que coisa linda, irmãos, que Deus os perdoasse. Caso eles tivessem pecado, Deus perdoa os meus filhos. E é muito interessante o detalhe. Vejam lá depois, Jó 1:4. O texto diz que Jó levantava-se de madrugada. Primeira providência dele, no dia seguinte à festa dos filhos, primeira providência era pedir pelos filhos. Perdoa, Senhor, caso eles tenham blasfemado no coração contra ti. Outro detalhe sobre Jó. Por que Jó sofreu? E de certa forma ele aceitou a morte dos seus 10 filhos. Porque ele iria encontrar os seus 10 filhos na eternidade. Os seus 10 filhos eram crentes. Por isso que crente não tem medo da morte. Crente sofre com a morte. Mas nós temos uma visão da eternidade, de estar para sempre com Deus, de sermos uns salvos, não por merecimento, mas graças a Jesus. Noé, como Jó, entendiam que a casa deles era um campo missionário. Eles não precisavam ir para um país da América Latina. Eles não precisavam ir para a África. Não, eles não precisavam ir para o Oriente Médio para serem missionários. A casa deles era um campo missionário. E quantos eram na casa de Noé? 8 pessoas. E a Bíblia vai nos dizer o quê? Que uma alma vale muito mais do que o mundo inteiro. Se não dá para salvar todo mundo, irmão, se não dá para salvar todo mundo, Pai, salve a sua casa. Apresente o plano de salvação aos seus queridos. Jesus disse como foi nos dias de Noé. Quando ele está falando do fim do mundo, ele diz: como foi nos dias de Noé. A vida corria normalmente nos dias de Noé. As pessoas trabalhavam, compravam, viajavam, viviam uma vida normal, de tarefas, de atividades, como foi nos dias de Noé. Assim será a vinda do Filho do Homem. Estaremos tocando a vida,
E Jesus vai aparecer, como diz Mateus 24 e 25. Jesus virá numa hora que ninguém espera. Nem Jesus sabia o dia nem a hora. Ele vai voltar. E tem um versículo, irmãos, em Apocalipse que me deixa assim, de certa forma, angustiado. É Apocalipse 9, versículo 6, falando também da volta de Jesus. Apocalipse 9, 6 diz assim, que as pessoas correrão, mas não conseguirão se esconder. Vão correr para tentar se esconder, mas não poderão se esconder. E as pessoas vão fazer uma oração, Apocalipse 9, que as rochas caiam sobre nós e nos escondam da presença, do furor, da volta de Deus, de Jesus a esse mundo. Orarão as rochas. Isso não irá acontecer. Correrão, mas não poderão se esconder. A volta de Jesus, lamento dizer, vai ser pior do que foi o dilúvio. Gênesis 5:32 diz que Noé tinha 500 anos. Pode conferir aí. Lá em Gênesis 7:11, a Bíblia diz que Noé agora tem 600 anos quando ele entra na arca, quando começou a chover. 11:7. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas dos céus se abriram. Não dá para errar. 500 para 600. Quantos anos? 100 anos. O que a gente aprende com esses 100 anos? 100 anos avisando. Vai vir um dilúvio, Deus vai punir, parem com isso, voltem-se para Deus. 100 anos pregando. Salvou só a família. 8 pessoas. Mas ele pregou. A própria construção da arca era um testemunho para as pessoas. Quantos devem ter chamado Noé de quê? Doido, maluco, leva no médico, mete numa camisa de força esse cara, mulher, esse homem é louco. Quantas pessoas devem ter zombado durante 100 anos de Noé? E ele tinha uma aliança com Deus. Ele estava focado em Deus. Era Deus que orientava a sua vida. E termino registrando 4 lições a mais que eu aprendi na vida de Noé. A primeira lição: obediência. Isso cabe para o pai, cabe para a mãe, cabe para os filhos, cabe para todo mundo, para o pastor. Obediência. Meus irmãos, Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Na Bíblia está tudo que Deus nos tem ordenado. Obediência. Para Noé, Deus falou, está falado. Não tem questionamento. Deus acima de tudo. Segunda lição, obediência. Segunda, fé. Sozinho. Ninguém acreditando nele, como nós acabamos de ver aqui, durante 100 anos. E Hebreus 11 vai dizer o seguinte sobre Noé: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, Hebreus 11, 7, construiu uma arca para salvar a sua família. Pela fé, movido por santo temor. Nós temos perdido um pouco desse santo temor. Não é medo,
Não é medo de Deus, é respeitar Deus como soberano, como único Deus. Movido por um santo temor, construiu a arca. Obediência, fé. Terceiro, esforço. Tanto para construir a arca, como para ficar dentro da arca 40 dias, para botar aquela bicharada toda para dentro da arca, se bem que o texto bíblico diz que não foi ele que saiu buscando os animais, caçando os animais, é um negócio de Deus. A Bíblia diz que Deus tem o controle da natureza. Você lê lá, a Bíblia não diz que Noé colocou os animais na arca. O que a Bíblia diz? Que os animais, os casais de animais foram entrando na arca, amando de Deus. Todas as espécies. Então, irmãos, tem a nossa parte, como eu estou insistindo aqui, nosso esforço para fazer nossos queridos entrarem na arca. A arca hoje é Jesus. Aceitarem Jesus como Salvador. O esforço. Quando Davi viu a cidade de Ziclag destruída, ele e os seus, leia isso lá em 1 Samuel 30, Davi começou a chorar. E os seus soldados também começaram a chorar, porque os inimigos tinham levado seus filhos e suas esposas e tinham destruído Ziclag por completo. Davi senta e chora. E os seus soldados pensam em matá-lo. E começam a chorar também. Mas aí o texto diz de uma forma maravilhosa. 1 Samuel 30. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E saiu atrás do inimigo. É esse esforço que Deus quer nos dar. Renova as nossas forças a cada manhã. Nos faz voar como a águia. Noé se esforçou. E por último, ele perseverou. Diante das críticas, diante da zombaria. Sabe uma coisa interessante, irmãos? Eu acredito, inclusive, que pessoas bem intencionadas visitaram Noé naquele tempo. Amigos. Fizeram uma visita para Noé. Isso não é. A gente é amigo. Eu posso abrir meu coração com você. Esse negócio que você está fazendo essa arca aí. Isso aí está meio maluco, não é? Vamos tomar um café e vamos conversar mais um pouquinho sobre isso. Eu não vou embora enquanto você não me der uma palavra, Noé. Gente boa, amigos foram falar com Noé. Não foi só zombaria. Ele não recebeu só críticas. Amigos foram lá também, não é? Mas ele perseverou. Ele perseverou. Perseverou. Marcos 13, Jesus diz: todos irão odiar vocês, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A palavra-chave do cristianismo é essa, irmãos. Perseverar. Perseverança. E Davi, todavia, se esforçou no Senhor seu Deus. E saiu atrás do inimigo. Então, essas lições lindas que Noé nos deixa hoje de manhã, para os homens, para as mães, para os jovens, ele obedece, ele exercita a sua fé. Ele se esforça, ele persevera. Romanos 5 é maravilhoso, no verso 4, diz assim: a perseverança produz a experiência, e a experiência produz esperança. Olha que coisa linda, irmãos. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Você quer uma família abençoada? Todos nós queremos uma família abençoada. Todos nós queremos a bênção de Deus sobre nossas famílias. Nós vamos pedir por isso agora. Peça por isso agora. Abaixe a sua cabeça onde você está.
Senhor Deus, eu quero uma família abençoada, eu quero um relacionamento conjugal melhor. Eu não quero falhar na criação dos meus filhos. Mas diga para Deus, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Sozinho eu não consigo, Senhor. Fala comigo como falaste com Noé. Eu creio que a destruição está próxima, que as coisas não vão melhorar, Senhor. Me ajuda a buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, como Jesus ensinou. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Faça essa oração. Faça essa oração, coloque tudo diante de Deus. Coloque a sua família na presença do Senhor agora. Uma família onde o pai ouve Deus e segue os ensinos de Deus. Uma família onde todos acompanham esse pai obediente a Deus. Uma família que se reúne para cultuar a Deus, levantar altares diante de Deus, cultua a Deus, como Noé, como Jó. Irmãos, é impossível Deus não abençoar. Promessa dele está na palavra. E a palavra dele é fiel. Nós somos infiéis, mas ele permanece fiel. É impossível Deus não abençoar. Coloque diante de Deus aquilo que está no seu coração agora. Algum casal aqui gostaria de ser mais abençoado por Deus? Gostaria de começar a ter experiências maravilhosas com Deus, como a experiência que Noé teve, que Jó teve, tantos outros tiveram? Tem um casal aqui que quer ser abençoado. Uma família aqui que está precisando de uma bênção. Se coloca diante de Deus hoje e suplica por essa bênção. Tem alguém aqui? Eu quero orar por você. Quem está nesse sentido, fica de pé e eu vou orar por você e nós vamos encerrar o culto dessa manhã. Se temos alguém aqui que está precisando de uma bênção, que quer ter uma família abençoada, um cônjuge abençoado, quer ser bênção dentro de casa, eu quero orar por você agora. Por que eu quero fazer isso, irmãos? Por que nós estamos fazendo isso? Porque o Deus de Noé é o nosso Deus, é o mesmo Deus. Graças a Deus por isso. Pai amado, obrigado pela tua palavra, Senhor, que faz tão bem ao nosso coração. Obrigado a Deus, porque a tua palavra nos orienta. Tua palavra nos aponta o caminho. Tua palavra diz o que a gente tem que fazer. Então ajuda a gente, Senhor Deus, a renovarmos as nossas forças, nosso ânimo, como aconteceu com Davi ali em Ziclag. Todavia o Senhor renovou as forças de Davi, como pode renovar as nossas forças. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai, a termos uma família mais parecida, Senhor, com a família de Noé. Te pedimos pela salvação dos nossos queridos, ó Deus. Estão caminhando a passos largos para a perdição eterna. Alma que tem maior valor na face da terra. Alma. E eles estão se descuidando disso. Filho nosso, sogro, cunhado, primo, sobrinho,
Tem misericórdia, Senhor. Nos use para apontar o caminho a eles. Nos ajude, Senhor. E aquilo que vai no coração de cada um hoje de manhã, que tu possas receber aí nos céus, no teu altar, a oração de cada um. Responder conforme a tua infinita misericórdia. Em o nome de Jesus falamos contigo. Amém. Deus abençoe você. Uma semana de vitórias para você.